Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genu do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história de uma comédia romântica sobre a amizade de Himari Inuzuka e Yu Natsumi. Os dois acabaram se conhecendo e prometem ser amigos para sempre durante o ensino médio. Claramente durante o ensino fundamental, porque eles se conheceram no ensino fundamental. No entanto, o relacionamento deles acaba se complicando. Por quê? Porque o Yu tinha o seu primeiro amor quando criança, se apaixonou por uma garota e uma garota se apaixonou por ele, né? Só que eles acabaram, né, se desencontrando, ou seja, eles nunca mais se viram. Só que esse primeiro amor do Yu acaba aparecendo, reaparecendo no caso. Ele reencontra seu primeiro amor. Estou falando de uma amizade entre garotos e garotas pode sobreviver? Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos um pouco do passado, né? Um pouco da área de quando eles eram, quando Himari e Natsumi estavam lá no ensino fundamental, onde ele estava indo comer, deu a hora do almoço, deu a hora do intervalo, ele estava saindo para comer, ele queria sair antes que a própria Himari aparecesse, entendeu? Ele queria sair antes. Por quê? Porque ele achava que, estando do lado da Himari, ele seria um empecilho para ela, entendeu? E ela acaba aparecendo, ou seja, era tarde demais. E ela vai com ele até que os amigos dela aparecem e a menosprezam. E menosprezam o Natsumi. Mas ela já dá uma lição de moral nesse colega dela, nesse amigo dela, falando que ela percebe que o Natsumi estava evitando ela. Na verdade, ela fala para esses amigos que ele tinha mandado uma mensagem para ele bem do lado da namorada dele. Ela revela isso bem do lado da namorada dele. Ele estava do lado da própria namorada. E aí, mano, a situação que ficou péssima pro lado desse cara. E aí ela acaba vendo que o Natsumi estava evitando ela e por isso ela pergunta o porquê. E ele fala que seria melhor ela não andar com ele, mas ela fala que gosta mais da presença dele do que da presença de outras pessoas. Gosta mais da presença dele mesmo do que das outras pessoas. E ela faz ele dizer algo muito vergonhoso e acaba gravando isso, acaba gravando essa frase que o próprio Natsumi acabou falando pra ela, né? E foi aí que ele acabou se apaixonando por ela, ou seja, aquele amor que a Himari sente por ele agora atualmente é recíproco. Só que a questão é, ele não confessou o seu amor. Quer dizer, a coisa que ele fez, né, o anelzinho que ele fez pra ela, já contém algo, uma flor que diz muito a respeito sobre os seus sentimentos. Só que a própria Himari acabou não percebendo isso. E aí ele quer tentar confessar seus sentimentos para ela, mas acontece que ele não sabe como fazer isso. Ele tenta cumprimentar ela como um cara atraente, né? Ela chega assim, tava chovendo na hora, ela chega com guarda-chuva falando com ela e ele simplesmente tenta... E aí, cara? Entendeu? E aí ela fala que esse cumprimento que ele estava fazendo com ela parecia que ele estava com dor de barriga. O que deixa ele muito... É o que, mano? E parece que a Rion estava um pouco irritada, brava com a Himari, né? Por conta de tudo que estava acontecendo, por conta dela, né, tentar implicar para que o Yu ficasse com ela, né? Seria uma treta entre duas amigas, tanto que ela manda uma mensagem para Himari falando o seguinte: nossa amizade acabou. Por quê? Porque agora a Rion, a Inomoto, acabaria vendo a Himari como sua rival no amor. A única frase que eu vi rival no amor foi em Fairy Tail junto com a Juvia. A Juvia é muito bonita e muito da hora, mano. Eu adoro a Juvia, mano. Mas eu sou mais fã da Lucy e do Natsu, né? Meu casal favorito. E também, em segundo lugar, tá Juvia e Gray, Erza e Jelal, né? São os três melhores casais de Fairy Tail, né? E as coisas entre a própria Rion e o Natsumi também estavam tensas, né? Por quê? Porque ele estava indo mais pro lado da Himari do que pro lado dela, entendeu? Então as coisas acabaram ficando tensas nesse período em que a Himari estava com aquela desculpinha de que iria pra Tóquio,
né? Ou seja, agora iria começar uma guerra entre as duas pelo coração do Natsume, né? O Natsume acaba tocando sempre a Himari, como ela teria que refazer as provas, como ele teria que refazer as provas domingo. A Himari chama ele para passar a noite, passar alguns dias na sua casa, né, para ele estudar. E quem ajudaria o cara a estudar seria o irmão dela, né? E ela acaba provocando ele, né, contando uma piada, falando: "Ah, meu irmão não tá em casa, estamos só nós dois". Mas acaba sendo mentira, porque o irmão estava sim em casa. Por quê? Porque ele gosta muito do Natsume e considera ele seu cunhadinho, né? Tanto que a gente sempre vê ele falando: "Ah, cunhadinho, estudar com cunhadinho", entendeu? É isso aí, né? E a Himari acaba provocando ele tanto a ponto de ele estava indo tomar banho, ela pergunta se ele não queria que ela lavasse suas costas. Ele fala que aceitaria, porque ele acaba aceitando as provocações. O que ela acha muito interessante. Tanto que ela, enquanto ela estava no quarto, ela acaba rindo. Só que quem acaba esfregando as costas dele é o irmão dela. Mas depois eles acabam conversando e o próprio irmão dela acaba descobrindo que ela não pediu desculpas, por isso vai até o quarto dela. E no dia seguinte ela estava chorando. Por quê? Porque o irmão deve ter brigado, batido em algum momento. Porque assim, na hora que ele entrou no quarto, ele bateu na porta, ela se ajeitou toda pensando que era Natsume. E ali naquele momento, quem entra no quarto é o irmão dela. E ela fica. Ele simplesmente olha pra ela com um olhar de: "Vou te matar", né? E ela fica: "Ih, rapaz, me dei mal, cara. Me dei muito mal." Me dei muito mal. O que foi, mano? E o pior estaria por vir. Porque quando eles saem do carro do irmão da Namoto, do irmão da Himari, que o irmão da Himari tinha levado eles pra escola. Porque o próprio Natsume acabou passando a noite lá na casa deles. Arion acaba vendo essa situação. E aí ele explica toda a situação, conta que tá passando a noite para poder estudar, porque ele teria que fazer a prova domingo. E aí ela, com ciúmes, porque eu disse que iria começar uma guerra entre garotos pelo coração do próprio Natsume. Ela fala que passaria a noite na casa da Himari também, justamente por causa disso, dessa situação do Natsume estar passando a noite na casa da Himari. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Genil do Geek. Eu esperaria aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.